Sobre a reforma trabalhista, o Ministério Público do Trabalho divulgou nesta semana a 5ª nota técnica sobre a proposta. O documento assinado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, pede um debate mais amplo sobre o tema e a rejeição parcial da proposta que suprime ou reduz diversos direitos sociais. Aqui no estúdio, nós conversamos agora com Eli Alves da Silva, presidente da Comissão de Trabalho da OAB São Paulo. Seja bem-vindo, Eli. Muito obrigado. Boa noite. Eli, um dos pontos mais criticados nessa reforma é a criação desse contrato intermitente de trabalho, ou seja, o trabalhador fica à disposição 24 horas por dia da empresa, mas ele só vai ser pago pelo valor trabalhado. Pelo valor pode ser 2 horas, pode ser 3 horas em uma semana. É um absurdo, é realmente um retrocesso nos direitos. Não, realmente, o que nós podemos observar é que realmente muda-se totalmente toda a estrutura do direito do trabalho, sobretudo no que diz respeito à proteção ao trabalhador. Sim. Porque, na realidade, da forma como está sendo colocado, sobretudo essa questão dessa inovação de contratação, efetivamente vai trazer uma situação onde o empregado vai ter que deslocar da casa dele até o ambiente de trabalho para, de repente, trabalhar 1 ou 2 horas e, evidentemente, retornar para sua casa. Isso de acordo com o que for estipulado pelo empregador. Então, sem sombra de dúvida, essa é uma das situações que nós temos como realmente prejudicial ao próprio trabalhador. O que especialistas, analistas têm dito, inclusive nas nossas reportagens, é que essa reforma só traz benefícios para o patrão, nenhuma para o trabalhador. Você concorda com isso? Na realidade é o seguinte, eu acho que a única coisa, a meu ver, que tem de importante com relação ao trabalhador é exatamente a possibilidade de existir a representação do trabalhador dentro da empresa, sim, para que possa ser negociado com ou ser representantes dos trabalhadores em todas as questões relativas à empresa no que diz respeito às condições de trabalho daqueles trabalhadores daquela localidade. Eu acho que esse seria, a meu ver, o único ponto que a gente poderia colocar como positivo. Do restante, como eu já disse anteriormente, na realidade tudo se muda em termos da estrutura do direito do trabalho, principalmente no que diz respeito aos seus princípios, principalmente no que diz respeito ao princípio da primazia da realidade. Ou seja, o que importa no direito do trabalho é aquilo que acontece na realidade e não aquilo que está escrito que pode ser forjado pelo empregador e também, por outro lado, agrava ainda mais o desequilíbrio na relação entre empregado e empregador, porque efetivamente nós temos que ter essa proteção ao direito do trabalho, sim, direito do trabalhador, porque, a rigor, o empregador tem a sua forma de proteção diante do capital, claro, que ele evidentemente domina. Nós sabemos que existem algumas divergências, algumas distorções dentro desse contexto, e isso é algo que deveria haver uma preocupação, mas percebe-se que não houve essa preocupação, porque nós também deveríamos ter uma preocupação, o legislador deveria ter uma preocupação com relação aos pequenos e médios empresários. Não houve, porque, a rigor, trata-se tudo como se fosse um domínio global do capital. E, na realidade, é o empregado que fica numa situação realmente de dificuldade até para se negociar alguma coisa. Principalmente quando nós falamos em termos do momento que nós estamos passando, que é uma crise aguda do desemprego. Sim. E essa crise aguda do desemprego, trazer isso para uma reforma trabalhista neste ambiente é realmente, eu diria até desonesto, colocar isso neste momento. Porque se nós estivéssemos num pleno emprego, evidentemente a resistência seria maior por parte dos próprios empregados. Neste momento, podem ter vários empregados que estão na expectativa de conseguir manter o seu emprego. Portanto, determinados benefícios, determinadas conquistas que poderiam ser avançadas, seguramente ele não vai se dispor a fazer isso, porque ele está preocupado com a dor de estômago dele e da família com relação ao seu ganha-pão. Então, essa é uma questão também que não é a reforma trabalhista que vai fazer alterar a economia. A economia vai depender de outro tipo de articulação efetiva e concreta para que a economia possa se desenvolver. E neste aspecto, especificamente, nós temos essa situação
onde o empregado ele está realmente numa situação fragilizada. E veja, não é a legislação trabalhista que chegou a este ponto, porque até pouco tempo atrás, se nós pegarmos, se eu não estiver equivocado, em 2010, nós tínhamos uma economia em pleno vapor, o mercado de trabalho também em pleno vapor, onde nós tínhamos praticamente situação de pleno emprego. E não se falava em mudança, e não se falava, nem mexer em nada, né? Não se falava em mudar nada. Claro. Por quê? Porque, na realidade, as coisas estavam funcionando. Agora, chegou no momento em que chegou, e aí quer se colocar o empregado como sendo o bode expiatório. Mas, na realidade, nós sabemos que tudo isso que está sendo articulado, e eu, de repente, vejo entrevista de quem está à frente desse projeto, até não muito espontâneo, porque está realmente constrangido, mas em função daquilo que foi mandado fazer, claro. E não aquilo que ele possa significar para ele como algo interessante para a sociedade. Claro, para todo o Brasil. Exatamente. Eli, perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado e estou à disposição.